Santa Catarina é referência nacional na gestão do seu sistema prisional. Mas o que é feito aqui que chamou a atenção do Brasil inteiro? Quais as boas práticas que podem ser replicadas na ressocialização dos presos e na redução dos gastos do governo com as penitenciárias? Essas e outras questões nós vamos discutir agora com o juiz catarinense recém-nomeado para integrar o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Fique com a gente, o Outros Olhares está começando. Nosso convidado é o juiz titular da Vara de Execução Penal da Comarca de Chapecó, Dr. Gustavo Emelau Marchiori, que acabou de ser nomeado membro titular do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Dr. Marchiori, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco para os ouvintes da UNO. Que bom, que ótimo. A gente quer saber como é que você recebeu esse convite do ministro Sérgio Moro. Ainda está comemorando esse convite? Como é que foi? Na verdade, foi uma surpresa positiva. Nós tivemos esse ano 3 visitas do Departamento Penitenciário Nacional aqui em Chapecó, no Complexo Prisional. A primeira delas já no mês de fevereiro, posteriormente nós tivemos uma visita no mês de março e depois em junho com a chegada do ministro. Essas visitas foram também acompanhadas por integrantes de outras instituições, de outras secretarias de Estado, para verificar o que estava sendo feito em Chapecó. E na última visita, eu acompanhei todas elas, na última visita em que o ministro Moro estava presente, dentro da van ainda, durante o trajeto, nós conversamos um pouco a respeito do que estava sendo feito em Chapecó, ele viu em loco o que estava sendo feito, e ele naquela oportunidade havia mais ou menos manifestado ao diretor do Departamento Penitenciário, que é quem faz a indicação, de que gostaria que eu estivesse presente em Brasília, no Conselho Nacional, para apresentar lá em Brasília as ideias que nós temos em Chapecó e que nós implementamos aqui, que ele gostou muito. Isso, na oportunidade, me deixou feliz, claro, mas a gente sabe que demanda de trâmites, claro. Tem muitos membros no país concorrendo, né, a esse tipo de cargo. Então, aquilo foi recebido com alegria, mas com cautela. E, para minha surpresa, em julho eu estava de férias e eu recebi o primeiro contato, então, do Departamento Penitenciário solicitando que eu fizesse uma palestra, se haveria a possibilidade de fazer uma palestra no Rio Grande do Sul, para dia 7 e 8 de agosto, para falar sobre o sistema prisional, para falar sobre a experiência de Chapecó, juntamente com o pessoal do Complexo Prisional daqui e com os integrantes do Complexo Prisional de Curitibanos, que também é referência nacional. Eu aceitei de pronto, fomos a Canoas, na verdade, realizar a palestra, e posteriormente à palestra, cerca de 15 dias posteriormente à palestra, então eu recebi o contato daí pessoal do Dr. Fabiano Bordion, que é diretor do departamento, dizendo que então ele iria indicar o meu nome efetivamente para o ministro Moro, mas que dependia do ministro, claro, a nomeação, e que ele então só perguntando se eu aceitaria o encargo. Eu aceitei de pronto, com algumas condições, com algumas condicionantes, e para minha surpresa, então, na quinta-feira da semana retrasada, eu estava no complexo, fazendo inclusive a visita mensal, e recebi, então, a portaria de nomeação do ministro Moro, me nomeando para o Conselho Nacional. Já está oficializado, já saiu lá no Diário Oficial da União o seu nome, está tudo ok. A posse é quando? Isso, a posse vai ocorrer dia 3 de outubro. Certo. Mas que importante isso. Agora a gente quer saber também, doutor Marchiori, o que motivou isso tudo, né? Qual é o trabalho que é feito aqui na penitenciária, no complexo de Chapecó, que motivou, que brilhou os olhos, aí, que chamou a atenção para, de repente, esse modelo ser replicado, né? Esse trabalho é bom a gente esclarecer que esse é um trabalho, não é de hoje. Esse trabalho tem 7 anos, eu estou à frente da Vara de Execuções Penais de Chapecó há 7 anos já. E há 7 anos, quando eu cheguei, nós tínhamos uma realidade totalmente diferente da realidade que nós temos hoje. Nós tínhamos um caos no sistema prisional em relação à superlotação, nós tínhamos um quadro muito preocupante, vamos usar esse termo, em relação ao sistema prisional, e indo na contramão do que muitas pessoas acabam fazendo, eu nunca fui contra a construção de novas unidades prisionais, em virtude do déficit de presos, de vagas que nós tínhamos proporcional ao número de presos. Com isso, o Departamento de Administração Prisional, à época capitaneado pelo Leandro Lima, que hoje é secretário de Administração Prisional, ele comprou a ideia, né, de reformular o sistema prisional de Chapecó,
deixando a altura do número de presos, ou seja, nós temos que trabalhar a questão da ressocialização, tudo isso, mas nós precisamos primeiro dar condições que os presos tenham vaga suficiente para, se precisam estar presos, que estejam com dignidade. Então isso foi feito, foram construídas nesse período 3 unidades prisionais em Chapecó, não teríamos como fazer esse trabalho se tivéssemos a mesma estrutura prisional. Certo. Então foram construídas 3 unidades prisionais, foi mudada a equipe da penitenciária, foi colocada uma equipe diferenciada na penitenciária pelo próprio departamento, e a partir daí se começou a pensar efetivamente na ressocialização. Nós eram presos colocados dentro do sistema prisional, trabalhando via de regra com bola e grampo, dentro das próprias celas. Era um trabalho que... Isso é um risco muito grande, né? Um risco grande e mais do que isso, havia uma compra, um comércio de trabalho dentro do sistema, porque como ele era feito sem fiscalização e ele era feito dentro das celas, algumas pessoas trabalhavam efetivamente e outras não trabalhavam. Entendi. E a ideia da ressocialização então estava sendo perdida. Com isso, nós passamos a fazer algum trabalho de gestão no fórum, né, em relação aos processos, em relação à digitalização de processos, algumas melhorias no fórum. E posteriormente, então, trabalhando junto com a penitenciária, uma reformulação do sistema de gerência de execução penal da penitenciária. Então, hoje a penitenciária é responsável por praticamente 90% dos pedidos que vêm ao Fórum de Benefícios, né? Eles têm um controle total e absoluto dos presos, do cumprimento de pena de preso, e isso é um grande diferencial. Posteriormente a essas mudanças, todas essa implementação, a partir do ano passado, então, nós conseguimos atingir um patamar que nós desejávamos. Nós temos hoje 860 presos aproximadamente trabalhando num complexo de 2.300 presos. Então, são aproximadamente 30% dos presos que estão trabalhando. Não temos mais, porque efetivamente não temos preso em condição de trabalhar, alguns precisam ser qualificados, capacitados. Entendi, eles têm que conquistar esse direito também. Isso, eles precisam estudar, né? Eles precisam ter um estudo, uma qualificação técnica para poder se inserir nesse mercado de trabalho, né? Então nós conseguimos aí trazer as parcerias das empresas, né? Trazer as empresas para dentro do sistema prisional e o departamento passou a efetivamente aplicar o fundo rotativo. O grande diferencial de Santa Catarina em relação a outros estados da federação chama-se fundo rotativo. Como é que é? O que é esse fundo para quem está nos acompanhando também e tem essas dúvidas? O fundo rotativo ele é criado por lei estadual, ele está previsto na legislação nacional, mas ele é criado por lei estadual e ele prevê uma forma de participação do complexo prisional no dinheiro que é pago ao apenado, ou seja, a legislação, a LEP, a Lei de Execuções Penais, ela prevê 4 fatias de 25%. 25% ficam para o próprio preso, para despesas pessoais internas dentro do complexo, na cantina e alguma coisa que o Estado não forneça. 25% vão para pagamento de indenização às vítimas. Então, quando estiver fixado judicialmente indenização à vítima, esses 25% do trabalho do preso reverte em favor da vítima. 25% ficam para a família do preso, fora do sistema prisional, ou seja, o preso recebe 50% da parcela do seu trabalho. E 25% retornam ao sistema prisional, ao fundo penitenciário, para que a própria unidade que forneceu o trabalho a esse preso possa se manter, possa manter a sua estrutura e melhorar as condições do próprio preso de trabalho. E isso no Brasil não funciona em todos os estados dessa forma, essa gestão? Isso não funciona. Inclusive, nessa palestra que nós fomos ao Rio Grande do Sul, em Canoas, o secretário de administração estava lá, o Dr. Fatioli, e ele nos colocou com surpresa porque o Rio Grande do Sul possui quase o dobro de presos que Santa Catarina. Nós temos em torno de 23 a 24 mil presos e o Rio Grande do Sul em torno de 44 mil presos. É praticamente o dobro do número de presos. E Santa Catarina possui a mesma fatia de presos trabalhando que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, 30% dos presos trabalham. E 30% de 44 mil é muito mais do que 30% de 24 mil. Só que lá nada reverte ao Estado. O dinheiro é revertido exclusivamente para as empresas que trabalham no sistema e também para o preso, ou seja, nada reverte em benefício do Estado. Consequentemente, os presídios estão sucateados ou tem muito problema de manutenção, porque o Estado não tem condição financeira de colocar dinheiro nessas unidades prisionais. Olha só, isso é um belo exemplo e aí já é um ponto de partida para entender como esse modelo pode ser replicado agora para o país todo, né? Com o senhor passando a fazer parte desse Conselho Nacional. Agora, doutor Marchiori, eu já ouvi falar que os presos pedem para vir a Chapecó para cumprir a sua pena aqui no nosso complexo penitenciário. Isso procede? Procede. Antigamente, há algum tempo atrás, nós tínhamos Chapecó como castigo, né? Então, o preso que era do litoral e que cometia alguma infração penal no litoral, o castigo dele era ser encaminhado para Chapecó pela distância, pela dificuldade de locomoção da família e tudo mais, era uma espécie de castigo. E hoje, com essa estrutura, com essa melhoria que foi feita, com a condição de resguardo de todas as condições do preso, né? Nós tratamos o preso de forma digna, nós tratamos o preso de forma respeitosa, ele
tem atendimento à saúde, ele tem atendimento odontológico, ele tem todo o atendimento necessário, né? E por outro lado é feita a responsabilização, ele tem a cobrança pela produção, pelo trabalho, pela ideia efetivamente de ressocialização. Então, unindo essas duas coisas, a responsabilidade com as condições suficientes para que ele possa, por conta própria, se autossustentar e até remeter dinheiro para a família e auxiliar a família, o preso quer isso. Via de regra, o preso quer isso, né? Porque ele se sente importante também. O trabalho é parte da nossa vida, do nosso encontro, né? Enquanto ser humano, dessa construção toda. Imagina para quem está numa condição de restrição de liberdade, né? Exatamente. Imagina uma pessoa que fica dentro de um complexo prisional com mais 5, 6, 8 pessoas, às vezes em 2 numa cela, às vezes em 8, 10 numa cela. Uma pessoa dessa passar o dia inteiro ocioso, né? Com perfis diferentes, né? Com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com classes sociais diferentes, a pessoa ficar pensando e trocando figurinhas, esse termo que a gente usa, né? Sem ter uma produtividade, sem ter uma ocupação, né? É inevitável que a pessoa vá acabar se envolvendo em coisas erradas, vai acabar se envolvendo em problemas. Então a ideia é justamente isso, é a gente fazer como nós, né? Como todos nós que acordamos cedo, vamos trabalhar, voltamos, né? Para a nossa família, final de semana passamos com a nossa família, enfim, tentar recriar nele esse sentimento de viver em sociedade de forma harmônica. Que bom. E agora como é que funcionam essas empresas que têm unidades dentro da penitenciária, né? Quantas empresas são e de que ramos são essas empresas? Como é que elas funcionam? Nós temos hoje ramos variados de empresas em Chapecó. Nós tínhamos, quando eu cheguei, para você ter uma ideia, nós tínhamos apenas 6 empresas regulares trabalhando dentro do complexo. Elas não pagavam sequer o valor do salário mínimo integral, que era o valor mínimo exigido pela Lei de Execuções Penais. A lei exige 3/4 de um salário mínimo. Ela não exige o salário mínimo. E exige 3/4 porque esses 25% eventualmente seriam do Estado. Em Santa Catarina, ao contrário do que se aplica em alguns estados, efetivamente se paga um salário mínimo cheio, né? E desse um salário mínimo cheio se desconta os 25% e não dos 3/4 se desconta alguma coisa. Entendi. Então já é um plus de Santa Catarina. E as empresas, então, a partir da abertura da unidade, abertura do complexo, da conversa do Ministério Público com o Judiciário, com as empresas e com a administração prisional, nós conseguimos, então, trazer a credibilidade que o sistema precisava, dando conta de que o Judiciário estaria à frente, que o Judiciário estaria compartilhando a experiência, estaria fiscalizando, estaria propiciando isso. Então a gente acabou conseguindo saltar de 6 empresas para 23 empresas, hoje que trabalham dentro do complexo. Nós temos os mais variados ramos, nós temos empresas a Zagonel, por exemplo, citando algumas, a Zagonel, que produz chuveiros, nós temos empresas de roupa, nós temos a Cristal Flex, que produz colchões, nós temos a Sandimas, que produz sacos de ráfia. Então nós temos uma gama variada de empresas, né? Elas são chamadas ao sistema prisional, antigamente eram chamadas por parceria mesmo, ou seja, se entrava em contato e se abria o leque para aquele que quisesse investir dentro do sistema, e hoje é feito um chamamento público, né? Então nós temos um edital de chamamento público que chama essas entidades que têm interesse para participar dentro do sistema. Nossa, que ótimo, isso dá um ânimo assim, né, doutor, para a gente entender que as coisas têm solução, que as coisas têm um caminho para se encontrar, né? Porque é tão fácil a gente partir do senso comum e falar, olha, as prisões estão cheias, estão superlotadas, não existe ressocialização, então esse senso comum ele é muito perigoso. E aí quando a gente vê iniciativas desse tipo, a gente fica mais animado e fica interessado aí em dizer que, olha, o nosso mundo tem solução, né? Tem caminhos. A gente tem que parar de olhar o sistema prisional como um problema e olhar como solução, né? Nós temos que encontrar a solução para ele. Sentar reclamar de que nós temos muito preso, que nós temos muitos problemas, a gente sabe disso, né? Sim. Todo mundo sabe que nós temos problemas que passam pela educação, que passam pela falta de trabalho, falta de oportunidades, né? Mas isso não é a razão de ser do sistema prisional. O sistema prisional ele existe porque tem pessoas que infelizmente cometem infrações penais, que necessitam estar presas por um determinado período para entenderem a gravidade do que cometeram e saírem de lá melhor do que entraram. E não o contrário, né? Claro. Não adianta nós colocarmos uma pessoa dentro do sistema, deixá-lo 24 horas lá ocioso e sujeito a todo tipo de influência e depois querer que essa pessoa saia melhor do que ela entrou, né? Certo. Doutora, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, já nós vamos explorar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais do funcionamento aqui do Complexo de Chapecó, até para conhecer essas boas práticas e poder replicá-las, ok? Tá certo. O assunto de hoje do Outros Olhares é o sistema prisional. A gente faz um intervalo rápido e já voltamos. A gente sabe o quanto você se esforça para ver o seu time jogar.
O teu compromisso com o manto te arrasta quilômetros se precisar. Você sofre, bate o pé, grita, mas nunca sozinho. Somos muitos e somos intensos. Nada pode nos parar. E tua paixão, então, ela tá nos detalhes. Dentro de casa, no trabalho, na tua fé. Tá no sangue, de geração para geração. E aqui não existe impossível. Faça chuva, faça sol, você tá sempre lá. Apoiando, cantando. Porque a Chape nos dá motivos para sonhar. E sonhar faz parte do jogo. Quem torce pra Chape não sabe o que é viver sem ela. Seja sócio você também. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. O ser humano está em constante evolução, transforma o espaço onde vive e a si mesmo. Essas transformações refletem também nas relações familiares e amorosas. Mas e no meio legal? Nem todas as formas de amor são reconhecidas legalmente, como por exemplo o poliamor, que é a relação composta por mais de duas pessoas. Nossa legislação reconhece a união estável entre homem e mulher e desde 2013 a relação homoafetiva. Com o intuito de verificar a possibilidade da legalização do poliamor, Adriana Artuso, na monografia do curso de Direito, realizou uma pesquisa com base no estudo das leis e da Constituição brasileira. A principal linha de defesa do poliamor, encontrado por Adriana, seria o princípio da dignidade humana em respeito à escolha dos membros da família poliafetiva. O artigo 5º da Constituição brasileira declara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas apesar da clareza da legislação, o poliamor permanece sem ser reconhecido pela lei e tem raras decisões judiciais a seu favor. A série Sense8, produzida pelo serviço de streaming Netflix, quebrou tabus ao colocar em sua trama duas relações poliafetivas entre seus protagonistas. Eu sou Valéria Sense e este é o Uno Ciência. Até a próxima! De volta com Outros Olhares, hoje recebendo o juiz titular da Vara de Execução Penal da Comarca de Chapecó, Dr. Gustavo Emelau Marchiori, recém-nomeado para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Dr. Marchiori, acho que é legal a gente explicar um pouquinho como é que funciona o trabalho desse conselho, né? Ele vai trabalhar na execução de políticas carcerárias, como é que vai ser o trabalho do conselho? Certo. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele é o primeiro dos órgãos da execução penal. Então, lá na Lei de Execuções Penais, nós temos vários órgãos da execução penal, dentre eles o Conselho Penitenciário Nacional, o Juiz da Execução, o Ministério Público, os Conselhos da Comunidade, nós temos vários órgãos. E na hierarquia, esse órgão é talvez o mais importante de todos, porque ele traça as diretrizes de implementação de políticas criminais e penitenciárias para todo o sistema penitenciário nacional. Então ele funciona com reuniões periódicas mensais, né, em Brasília, lá no próprio Ministério da Justiça, né? Ele é vinculado ao Ministro da Justiça, ou seja, ele é vinculado ao Ministro Sérgio Moro. E essas reuniões elas são feitas para traçar esses planos nacionais que depois serão executados pelo Departamento Penitenciário Nacional, que aí é um órgão também vinculado ao Ministério da Justiça e um órgão executor. Então é um órgão de fomento, de planejamento de políticas criminais envolvendo o sistema penitenciário nacional. Certo, a gente tem um modelo bem sucedido aqui de Chapecó, agora como é que é pegar um modelo aqui, local, e replicar isso para um país inteiro? Não é fácil, a missão não é fácil, especialmente porque são 13 membros, né? Então, primeiro nós temos que ter um consenso interno, né, dentro do próprio conselho, ou se não tiver pelo menos uma maioria simples dentro dos conselheiros, entendendo que a ideia proposta ou que a ideia sugerida é válida para ser aplicada em nível nacional.
Feito esse convencimento, então nós aplicamos isso no Plano Nacional. O Plano Nacional ele é feito a cada 4 anos. Cada vez que troca governo é feito um novo Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária e com base nesse plano então se vai aplicar essas políticas públicas, né, através do DPEM se vai aplicar essas políticas propostas. Então a ideia é trazer o convencimento dos conselheiros de que o modelo de Chapecó funciona, de que a gente tem experiências boas, trazer também, porque não, modelos de fora que funcionam também em outros setores para dentro do estado, né, para Chapecó e região e para toda Santa Catarina, para que a gente possa então ter uma melhoria geral do sistema prisional. Claro, com certeza. Agora, doutor, você estava comentando com a gente antes aqui no intervalo sobre essa sensação de que nós temos, nós cidadãos comuns, de que existe uma superlotação de presos no Brasil, de que faltam vagas nas penitenciárias, essa sensação de insegurança, isso procede? Isso é um fato do ponto de vista da justiça? Não dá para fugir que nós temos hoje superlotação carcerária no país inteiro. O que nós temos que ter em mente é que essa superlotação carcerária ela não se dá exclusivamente pelo número de presos, ela se dá pela falta de vagas. O exemplo de Chapecó, quando eu assumi em Chapecó em 2012, por exemplo, só para citar o exemplo de Chapecó, nós tínhamos uma penitenciária, um presídio feminino que tinha 35 vagas femininas. Esse presídio tinha 71 mulheres à época, ou seja, estava com 102% da capacidade, né? Nós tínhamos um presídio masculino que tinha 100 vagas e nós tínhamos 343 presos à época, 243% de superlotação. Nós tínhamos a penitenciária agrícola que tinha 653 vagas e nós tínhamos 977 presos, 50% da capacidade. Isso lá atrás, 2012. Isso lá atrás. Hoje, qual é a realidade que nós temos? Nós construímos unidades prisionais porque nós já tínhamos à época um déficit suficiente e mesmo assim hoje nós estamos então no limite da lotação. Nós não estamos mega lotados ou superlotados, não é esse o termo que pode usar para Chapecó. Então Chapecó é uma ilha, né, dentro de Santa Catarina e dentro do próprio Brasil, né, porque hoje nós temos um presídio feminino com 280 vagas e 146 mulheres. Entendi. Então nós temos hoje um crédito de 147% aí, né? Aliás, de 47% o número de vagas. Não significa que nós tenhamos que encarcerar todas essas mulheres, sim. mas significa que nós temos condição de encarcerar no caso delas entrarem no sistema. Eu pergunto como estaria hoje Chapecó se nós tivéssemos 35 vagas e 140 mulheres presas, né? E essa é a realidade nacional, não se constrói vagas, se pensa única e exclusivamente no desencarceramento, sem que essa pessoa esteja efetivamente pronta para retornar ao convívio social. Habilitada. Existe uma certa resistência das comunidades quando se anuncia por parte do governo, olha, tem possibilidade de construir uma nova penitenciária em tal comunidade, os moradores geralmente se organizam ou ficam receosos, ficam com medo, mas partindo do ponto do seu trabalho, né, enquanto juiz penal, o senhor acredita que a construção de novas penitenciárias é um caminho para a solução? Nós temos que ver o seguinte, hoje, nós temos que pegar a situação real hoje do Brasil. Hoje nós temos uma situação que nós temos uma mega lotação, em alguns locais não é nem super, é uma mega lotação em vários estados da federação, presos empilhados dentro de unidades prisionais, sem qualquer condição de reestruturação, e são pessoas que não podem pura e simplesmente ser colocadas na rua, porque são pessoas que têm problemas a serem resolvidos, inclusive de caráter psicológico, tratamentos que devem ser feitos com essa pessoa, desintoxicação, problemas com droga, com álcool, que vão voltar à criminalidade se soltas sem essa recuperação. Então, hoje, nós não pensarmos em construir unidades prisionais, nós estaríamos praticamente fadados ao sucesso de todo o trabalho que é feito dentro do sistema criminal. Então, eu não acho que a pura construção de unidades prisionais num futuro seja a solução, mas da realidade atual que nós temos, inevitavelmente nós temos que passar por construção de unidades prisionais. Claro, isso partindo do princípio da ressocialização real mesmo, né? Aquela que a pessoa realmente consegue voltar para um trabalho, consegue ter uma conduta um pouco mais reta. Exatamente, né? Não adianta nós cobrarmos que o sistema prisional, o sistema criminal funcione, que a pessoa que comete um crime na frente da minha residência, por exemplo, ou na minha residência, ou com uma pessoa que eu conheço, ou mesmo com um desconhecido, que essa pessoa seja encarcerada, que ela tem uma responsabilização e ao mesmo tempo eu achar que eu colocando ela junto com 60 outras pessoas numa cela onde cabem 5, que eu vou conseguir ressocializar essa pessoa. Não vou, essa pessoa vai voltar ao convívio social e vai voltar pior do que ela entrou. Claro, com certeza. Agora, doutor Marchiori, em relação à demora no julgamento dos processos de quem está preso, a gente ouve histórias de pessoas que já poderiam estar com a sua liberdade em mãos, mas que falta um despacho do juiz, falta uma assinatura, isso eu falo de modo geral, né? Como é que está a situação
situação aqui de Chapecó, tem esse cuidado em acompanhar as etapas do processo de cada... Esse é um grande diferencial também da comarca de Chapecó. Nós temos os processos em Chapecó, via de regra, eles funcionam de forma muito boas, muito rápidas, céleres. Isso dá uma sensação de efetivo cumprimento da lei, né? Tanto para a pessoa que foi vítima de qualquer tipo de situação como para o próprio apenado. Na execução penal nós temos várias medidas que foram adotadas, né, de agilização de processos. Nós derrubamos, por exemplo, com o peticionamento eletrônico pelas unidades prisionais, com a digitalização dos processos, só aí nós conseguimos derrubar 60 atos burocráticos, passar para 5 atos burocráticos praticados dentro do cartório. Isso significa que o processo anda menos de forma burocrática e mais de forma judicial. Claro. E isso faz com que o preso saiba que aqui em Chapecó, independente do tempo de condenação que ele tenha, ele vai ter o seu processo analisado a tempo, ele vai ter o processo analisado dentro de um prazo razoável de duração. Tanto na hora da condenação, que as varas criminais aqui trabalham muito bem na questão de prazo de condenação, ou seja, o sujeito é responsabilizado rapidamente nas varas criminais, quanto na execução penal ele tem também uma resposta efetiva e rápida da justiça em relação aos seus pedidos. Que ótimo, que bom que isso funciona aqui, porque a gente tem dados aqui bem preocupantes do Infopem, um relatório do Infopem ainda de 2016, ele está um pouquinho defasado, mas eu acho que serve como base para a gente construir essa conversa, né? Por exemplo, lá dizia que um preso tem 3 vezes mais chance de morrer do que uma pessoa livre, isso considerando também, de um modo geral, o nosso sistema brasileiro. A gente tem muito a avançar nesse sentido, né? E aí, isso bate com todas essas questões que o senhor aponta, essas preocupações? Na verdade, a questão da morte dentro do sistema prisional, óbvio que ela não deve ser tratada com naturalidade, mas ela deve ser visualizada que hoje nós temos um perfil de preso diferente dos presos que nós tínhamos antigamente. Qual é o perfil atual? O perfil atual hoje nós temos muitos presos faccionados, né? Nós temos presos integrantes de facções criminosas, nós temos uma disputa interna e externa dos presídios para o controle do próprio sistema prisional e o controle externo do tráfico de drogas, por exemplo, através das facções criminosas. Isso é uma briga grande do ministro Sérgio Moro em relação ao enfrentamento dessa criminalidade violenta e dessa criminalidade voltada ao tráfico de drogas, e isso impacta dentro do sistema prisional no número de mortes, né? Se nós pegarmos o preso que a gente intitula como preso comum, que vai para dentro do sistema, esse ele tem um risco praticamente igual ao risco externo. O que tem o risco maior ou piorado é realmente o preso integrante de algum grupo criminoso desses, né? Entendi, certo. Dr. Marchiori, também tem um dado aqui do Infopem que dizia que em 2016 mais de 1.000 crianças viviam em presídios do Brasil, né? Crianças que nasceram de mães que são presas, que são gestantes, enfim. Como é que é essa situação? Como é que vocês lidam com essa situação de mulheres grávidas que estão aqui na penitenciária de Chapecó? Hoje a penitenciária, o presídio feminino de Chapecó, ele é referência também na questão da estrutura das mulheres presas, né, nas mulheres encarceradas. Então, se nós pegarmos o presídio, nós temos uma sala para amamentação, nós temos sala para cuidados das crianças. Essas crianças permanecem apenas até os 6 meses de idade, que é o período mínimo de amamentação exigido pelo Ministério da Saúde. Então, eles ficam junto com a mãe, eles acompanham a mãe nesse período, mas eles não ficam dentro de uma cela comum, eles vão para um berçário junto com a mãe tem uma cama diferenciada, ela tem cadeira de amamentação, ela tem uma banheira para dar o banho no seu filho, ela tem todo um tratamento diferenciado para permanecer com essa criança, para trazer o menor risco possível de que essa criança tenha um trauma futuro ou que tenha um problema futuro em relação ao encarceramento. Porque é a mãe que está presa, não é a criança, né? Exatamente. Teoricamente, é quem Agora, está cumprindo. inevitavelmente, essa mãe, passados 6 meses, ela vai ter que se afastar dessa criança, a criança vai ser encaminhada para a família novamente, se a família tiver alguém, ou ela vai para um abrigo, se não tiver familiar dessa pessoa presa, embora ela continue mantendo os laços e mantendo o vínculo através das visitas, através do acompanhamento. Ela pode sair da unidade ou a criança ir na unidade para ser amamentada ainda, ela só não permanece mais dentro do sistema prisional, né? Claro, certo. E em relação às penas alternativas, Dr. Marchiori, o que o senhor acredita que são penas alternativas que realmente contribuem para esse processo de ressocialização? É inevitável que nos crimes de menor potencial, nos crimes com menor gravidade, nos crimes sem violência e ameaça
ameaça, esses crimes devem ser tratados de forma diferenciada dos crimes graves e dos crimes até de organizações criminosas. Esse é inclusive o foco do Conselho, é o foco do ministro Sérgio Moro, ou seja, separar realmente a criminalidade violenta da criminalidade eventual ou não violenta, né? Então 1/3 desses crimes da fatia geral nacional de crimes, ela é praticada por crimes não violentos. O que acontece é que é uma reiteração de prática de crimes não violentos em que a própria sociedade exige a punição ou exige o afastamento dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo. O furto simples, que a gente chama, que é a pessoa que entrou na residência quando não tinha ninguém e furtou lá notebook, furtou algum equipamento, esse furto ele é considerado de menor gravidade e é praticado sem violência ou grave ameaça. Agora, a reiteração, uma pessoa que pratica 10 crimes de furto e ela não é responsabilizada, a sociedade não entende isso. Claro. Por que essa pessoa praticou 10 furtos dessa natureza e não está presa? Então essa pessoa tem que ser encarcerada até que ela entenda e compreenda a real o real papel dela na sociedade, que ela não volte a cometer esses delitos, que ela seja reintegrada, que ela trabalhe, para ela sair então daquele sistema. Claro. E aqui em Chapecó, vocês têm, Dr. Marchiori, um conjunto de profissionais que possam fazer uma avaliação, por exemplo, desde psicólogos, assistentes sociais, que façam a avaliação e ajudem o senhor a tomar a decisão, por exemplo, olha, esse apenado aqui ele pode progredir, ele pode ir para um semiaberto, como é que funciona isso? A própria Lei de Execuções Penais, ela prevê no ingresso do preso no sistema prisional, e isso é uma coisa que é feito praticamente só em Chapecó, não só em Chapecó, mas é quase uma exclusividade nacional de Chapecó, né, que é a CTC, que chama-se Comissão Técnica de Classificação, que é essa comissão que foi falada, é um psicólogo, assistente social, são pessoas do complexo prisional, que a partir do momento que o preso entra no sistema prisional, então ele é direcionado para o cumprimento da pena com base nas suas necessidades, inclusive em relação a tratamentos de álcool e drogas, Okay. inclusive em relação a outros tratamentos necessários, então nós temos essa preocupação sim dentro de Chapecó e essa equipe nos auxilia. E também a Central de Penas e Medidas Alternativas, que é um órgão do Estado, que foi criado depois da minha chegada aqui a Chapecó, que também tem essa equipe então para as penas não violentas para aqueles que estão soltos. Também temos psicólogo, assistente social que também fazem esse trabalho de reencaminhamento. Ah, que bom, que ótimo. É importante esse olhar múltiplo para entender a situação como um todo, né, do preso que está ali. Agora, doutor Marchiori, a gente precisa se encaminhar para o nosso encerramento aqui. Eu queria saber qual é o seu sonho aí nesses próximos meses de trabalho, os próximos 2 anos, né, de trabalho enquanto conselheiro nacional. O que você espera implantar de bom? Eu espero daqui a 2 anos, né, quando terminar, porque muito se fala quando a gente assume alguma função, algum cargo, né, mas eu espero daqui a 2 anos, né, quando encerrar o meu período, se não for renovado, que pode ser renovado por mais tempo, mas no final desses 2 anos eu espero sair de lá com a sensação do dever cumprido, de ter trazido para o sistema prisional e para a sociedade uma melhoria das condições, né? Trabalhar na ressocialização efetiva de presos, tentar implementar um pouco do que a gente fez em Chapecó a nível nacional, né? Trazer experiências, como eu disse, boas de fora, para que a gente tenha então uma convivência harmônica, né, entre as pessoas, ou seja, que nós tenhamos o resguardo das pessoas que estão presas e tenhamos a atenção para essas pessoas que estão presas e ressocialização, mas que nós tenhamos também cumprido o papel constitucional de prevenção ao crime e proteção da pessoa de bem, né, do cidadão de bem que está na rua, que ele possa também caminhar por Chapecó, caminhar pelas ruas de Chapecó, de Itajaí, de Joinville, do resto do país, né, sem estar sujeito à criminalidade, sem estar sujeito a levar um tiro, a morrer de uma bala perdida, como acontece no Rio de Janeiro, ou seja, tentar mudar essa realidade nacional. Se eu fizer isso, eu saio de cabeça erguida e esse é o meu sonho hoje. Nossa, que ótimo, que ótimo. A gente está muito feliz também por você representar a nossa região, representar aqui a nossa cidade com o seu trabalho. Só te desejar parabéns, né, em primeiro lugar, e que você tenha muito esclarecimento e muita força aí na condução do teu trabalho. Eu que agradeço o Chapecó. Eu não sou filho de Chapecó, mas o meu filho é filho de Chapecó, né? Ele nasceu aqui. Eu tenho um carinho muito grande por Chapecó, fui muito bem recebido aqui. Então é um orgulho para mim levar o nome de Chapecó, levar o nome da nossa cidade para o Conselho Nacional, né? E poder mostrar que a gente aqui, nesse cantinho do país aqui, né, no nosso cantinho quieto aqui, a gente consegue fazer um trabalho eficiente, um trabalho correto, né, e que as pessoas sintam orgulho, então, de ter alguém de Chapecó lá representando. Muito obrigada mais uma vez. O programa Outros Olhares vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.